Muito bem. O objetivo dessa aula é nós avaliarmos como podemos utilizar algumas metodologias ativas e quais seriam, então, os resultados do uso dessas metodologias ativas numa situação de ensino-aprendizagem onde nós temos aí a presença de um ambiente virtual, ou seja, não presencial. Para isso, utilizaremos duas metodologias ativas. Uma é o PBL, que é o Problem Based Learning, e a outra é o TBL, ou Team Based Learning, que seria a aprendizagem baseada em equipe ou em times. Para isso, a problematização da situação de aprendizagem foi baseada num problema que os alunos teriam que partir de uma expressão booleana, que é uma expressão da lógica booleana utilizada em eletrônica digital, e construir, a partir dessa expressão booleana, um circuito eletrônico utilizando um software chamado ISIS Proteus. E qual seria a problematização em relação à orientação da realização da atividade? Essa orientação pressupôs que o grupo realizasse uma discussão em equipe, em grupo, aí logicamente utilizando as ferramentas de redes sociais, sem haver a reunião social presencial, mas que apresentasse a solução de forma individual. Ou seja, eles deveriam apresentar, cada aluno, a sua solução própria, ou seja, sem cópia. Bom, então o que nós tivemos como resultado? Eu dividi aqui em seis resultados, acadêmico 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo que o que eu chamei de acadêmico 6, na verdade, foi um grupo constituído de 4 alunos. Bom, o acadêmico 1, o 4 e o 5 constituem um grupo, assim como os acadêmicos 2 e 3, outro grupo. Então, o que a gente vai perceber? Que a solução do acadêmico 1, do acadêmico 4 e do 5 foram completamente diferentes. Cada um solucionou o problema de maneira diferente. Inclusive, se a gente observa essa solução do acadêmico 1, a gente pode até encontrar alguma semelhança aqui com a solução do acadêmico 4, mas a gente identifica a construção do circuito totalmente diferente. Por exemplo, aqui o acadêmico utilizou esta ferramenta lá do Proteus, chamado Logic Probe. Aqui já o acadêmico não fez uso dessa ferramenta. Observe que o tamanho aqui dos conectores também estão diferentes. Então vejam bem que esse tamanho está diferente. Como se isso não bastasse, observe que aqui a inserção das portas lógicas para os dois acadêmicos ficou completamente diferente. E o acadêmico 5 realmente destoou bastante desses dois aqui, inclusive desenvolvendo um tipo de solução completamente distinto. Bom, agora vejamos como foram as soluções aí para os acadêmicos 2 e 3. Observe que o circuito montado, os dois circuitos montados foram exatamente iguais. Inclusive o tamanho aqui dos conectores,
a disposição aqui das portas lógicas absolutamente iguais. Bom, por final, veremos aqui a solução que os 4 alunos desenvolveram. Essa solução foi apresentada com um único documento, ou seja, os 4 alunos não apresentaram soluções diferentes. Então, a partir dessa atividade, quais seriam as conclusões que a gente infere? Primeiro, em relação à aplicação do PBL. A gente pode dizer, grosso modo, que ela foi eficiente e também foi eficaz. Ou seja, a ideia ali de solicitar que um exercício, uma atividade fosse desenvolvida utilizando um software e tal, foi realizada com tempo. Em relação ao TBL, ou seja, em relação ao fato dos alunos terem sido orientados para discutirem em equipe, mas apresentarem uma solução individual. A conclusão é que essa atividade não foi eficaz. Mesmo porque, no caso ali dos alunos que a gente viu que apresentaram soluções diferentes, nós não temos como saber se realmente eles também se reuniram em grupo ou não para discutir a solução. O mesmo que acontece quando a gente trabalha uma situação num ambiente que não seja o virtual. Bom, a terceira conclusão, que é muito importante, é que seria então necessário a gente ter outras estratégias, outras maneiras de gerenciamento da atividade por parte do professor, para que a gente conseguisse então uma maior eficácia nos resultados, principalmente em relação a você solicitar que os alunos desenvolvam a atividade a partir de uma discussão em grupo. Então, a gente sempre alerta que as metodologias ativas, quer sejam desenvolvidas em ambientes presenciais, quer sejam desenvolvidas em ambientes virtuais, você precisa ter diferentes ou várias ferramentas ou vários recursos de controle, de acompanhamento, para que efetivamente você tenha uma avaliação mais precisa aí da eficiência e da eficácia dessa metodologia utilizada. Bom, eu agradeço a vocês a terem assistido o vídeo. Nós continuaremos com outros exemplos de metodologias ativas. Eu peço que vocês compartilhem o material e a gente, em outros vídeos, a gente vai então analisar outras metodologias. Então, muito obrigado por enquanto.